Boa noite, queridos. Paz do Senhor. Que lugar gostoso, que ambiente maravilhoso. Nós estamos na casa do Pai, diante dele, e com certeza tem uma palavra no meu coração que pode sentar, desde 1998, e eu tenho começado a viver ela na íntegra. Deus, de fato, ele é um bom Pai. Que honra poder estar aqui mais uma noite, mais uma vez. Atendendo ao pedido da pastora, do meu amigo, pastor, que honra, muito obrigado pelo convite, que de fato eu sei que essa casa é uma casa que tem, durante todos esses anos de existência, ela tem feito uma coisa, que é pregar o evangelho do reino. Jesus, ele nos chamou para pregar o evangelho do reino. Foi esse evangelho que Jesus nos chamou para pregar. Graças a Deus, esse ano eu não parei, desde o dia 1º de janeiro a gente viajou, está viajando. E no meio do ano eu estou indo embora, então os convites vão ficar mais difíceis, que eu estarei longe. Estarei indo para o sertão do Pernambuco, eu e minha família. Nós temos uma palavra que o Senhor nos deu em 1998, e nós somos esse povo que caminhamos por aquilo que Deus falou. Falar de paternidade para mim é uma honra, até porque o livro da minha vida, que é Romanos capítulo 8, fala que os filhos de Deus, a palavra é ruios, os filhos maduros, eles são guiados pelo Espírito. Jesus disse lá em João capítulo 8, o vento sopra onde quer. Ouve sua voz, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia, então nós somos nascidos do Espírito. Quem é nascido do Espírito não faz mais sua vontade. Quem é nascido do Espírito segue o vento do Espírito. Então nós estamos indo para o sertão. Nós estamos aqui, mas nós já estamos com 3 igrejas lá. Deus tem feito grandes coisas, mas o nosso propósito maior é estabelecer uma escola de implantação de obreiros. E nós vamos treinar pessoas para começar igrejas no sertão, mas nos lugares ermos, ou seja, nos lugares onde tem a menor presença de evangelho, no sertão. E se você tem um chamado para o sertão, então nós temos uma escola no sertão e nós vamos treinar pessoas para pregar o evangelho do reino no sertão. Então, muito obrigado pelo convite. Então, até junho eu estou por aqui, né? O pastor me convidou aí para uma agenda, para o mês de abril. Abril está meio difícil, maio está meio difícil. Eu ainda tenho algumas agendas em junho, mas uma casa como essa, eu tenho o prazer de estar. O pastor Nilson, essa casa, eu não vou em qualquer lugar, até porque eu sei que nem todo lugar suporta aquilo que a gente tem falado. Então, mas essa casa é uma casa que nos honra, né? É difícil eu sair do domingo, é muito difícil, de verdade. Então, estou aqui por causa que nós estamos sendo guiados pelo Espírito. Então, vamos continuar falando sobre paternidade. João capítulo 14 é o livro que o pastor leu e essa palavra que o Senhor me deu. Eu quero ler com você. Se você abrir sua Bíblia, você pode colocar aqui para a gente não perder tempo. João capítulo 14, o Evangelho de João diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Perdão, deixa eu botar aqui. Colocou aqui? Na casa do meu Pai há muitas moradas. Diga muitas moradas. Quem vai morar numa casa dessa, diga amém. Aleluia. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos um lugar. Versículo 3. E quando eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao. Então, irmãos, isso é muito sério. Talvez por muito tempo nós lemos esse versículo e nós não entendemos. Jesus, ele não quer te levar para o céu, ele quer te levar para o Pai.
Esse é nosso destino, é ir para o Pai. Jesus não diz em nenhum lugar na Bíblia que vai nos levar para o céu. O céu é uma consequência de nós estarmos no Pai. O céu é a nossa morada eterna, onde nós iremos morar. Mas o chamado de Jesus é nos reconectar com a nossa origem. E nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, Jesus veio reabrir esse caminho que tinha sido quebrado desde o Éden. Então ele está dizendo assim, ó, quem vem a mim, vem ao Pai. E um dia eu sei que você fez isso, você veio até Jesus. E por isso você tem livre, nós temos acesso. Nós temos acesso e não é a qualquer lugar. Nós temos acesso a deixa eu só virar aqui. Nós temos acesso ao melhor lugar. Nós temos acesso a esse ambiente, mas isso aqui é fichinha diante daquilo que Deus está preparando. Jesus disse assim, eu vou preparar um lugar. E Ele está preparando um lugar. Então nós precisamos saber disso. Um amigo meu fala o seguinte, irmãos, Satanás, eu ouvi isso em 1998 em Jocum. Satanás, ele usa a orfandade para discipular as nações. A orfandade é um golpe do diabo para discipular as nações. E quando Satanás ele consegue gerar um espírito de orfandade, uma família, ele vai travar essa família. Mas Deus ele tem um destino, e o destino de Deus vai ser liberado a partir do momento que nós encontramos Jesus. Na verdade, que Jesus nos encontrou. Mas nós precisamos entender que o que Jesus veio fazer foi nos levar de volta para o Pai. E Ele se apresenta como o caminho, ou seja, como o único caminho, como o único e verdadeiro caminho. Mas nós precisamos entender uma coisa. Quando Satanás ele consegue nos ferir com orfandade, a primeira coisa que Satanás vai nos ferir é na nossa identidade. E Satanás ele é tão mentiroso, ele é tão astuto, que se você for para o livro de Mateus, a Bíblia diz que Jesus ele é apresentado ao mundo, Jesus é batizado, e quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o Espírito vem sobre Jesus, e o céu se abre, e uma voz é dita, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então Deus estava apresentando o seu filho, porque até ali ele era apenas o filho de José. Mas a partir do momento que ele desce as águas e ele sobe, ele não é mais o filho de José. Deus está apresentando o seu filho ao mundo, a solução para o mundo. Só que, se você continuar lendo a Bíblia, no capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus ele é levado pelo Espírito. Eu comecei dizendo que Romanos capítulo 8 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, o que faz de você um filho de Deus, e aqui ele está falando sobre Romanos capítulo 8, Jesus começa falando sobre um tequinós, sobre dois tipos de filho. E tequinós é quando você nasceu, você é uma criança, você é imaturo. E um grande problema que nós como igreja temos é um monte de gente que está dentro da igreja por anos, mas ainda são imaturos. E Deus não vai usar imaturos, Deus vai usar filhos maduros. E filhos maduros, eles não são guiados pela sua vontade. Filhos maduros são guiados pelo Espírito. Porque somente os filhos maduros vão fazer a vontade do Pai. Então a Bíblia diz, Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito. Então quem leva Jesus para o deserto é o Espírito. O problema nunca vai ser o deserto, é quem está te levando para o deserto. Porque quando o Espírito te leva para o deserto, ele te leva para um tempo de maturidade. Então Jesus ele é levado pelo Espírito para o deserto. Irmãos, coloca esse texto, Mateus capítulo 3, para a gente ler. Eu preciso mostrar esse texto para você. Mateus capítulo 4, perdão. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, você conhece o texto, a Bíblia diz que ele teve fome. Em versículo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse, olha o que ele disse, se tu és o filho de... Irmãos, no capítulo 3, Deus tinha dito, esse é meu filho amado. No capítulo 4, o diabo vem colocar dúvidas sobre a identidade de Jesus. Porque tudo que precisa não é te parar, é colocar dúvidas sobre a sua identidade. Mas Jesus, sabendo quem ele é, o diabo diz assim, se tu és o filho de Deus, faz isso. Versículo 5. Jesus, então, ele porém respondendo, disse não, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 6. Então o diabo, transportando a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Verso 6.
E disse mais uma vez: se tu és o Filho de Deus. Tudo o que o diabo precisa é colocar dúvidas sobre a sua identidade. Pessoas estão sofrendo, estão dentro da igreja, mas elas não sabem quem são. Sabe por quê? E a gente vive a nossa vida inteira tentando fazer coisas para provar quem nós somos. Você não precisa provar nada. Quem sabe quem é, não precisa fazer nada para provar quem é. Jesus, por saber quem ele era, ele não fez nada que o diabo ofereceu para ele, irmãos. Presta bastante atenção, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando do Filho, que no capítulo 13 é apresentado pelo Pai. Mas agora nós estamos no capítulo 4, o Filho que foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, de vez em quando, Deus vai te levar a alguns lugares difíceis. Mas o que vai fazer a diferença, pastor, nesses dias, é quando você sabe quem você é. Quando você sabe quem você é, você se move por aquilo que o seu pai já disse ao seu respeito. Você não é mais um crente carente que precisa de uma oração na cabeça. Não, você não é mais isso. Você sabe quem é, eu sei quem é meu pai. E eu sei o que meu pai falou sobre a minha vida. Eu não sou mais agora apenas o filho de José. Preste atenção, Jesus tinha uma paternidade terrena, mas agora ele está andando sobre uma paternidade celestial. Todos nós aqui tivemos uma paternidade terrena, e talvez a nossa paternidade terrena falhou. Eu não estou dizendo que a paternidade de Jesus terrena falhou, mas a paternidade terrena, ela não consegue lhe dar o seu destino eterno. José, ele foi eficaz, ele foi necessário na vida de Jesus até os 30, mas a partir desse momento, a Bíblia diz que Jesus ele entra no tempo de viver o sobrenatural, e para viver o sobrenatural, ele caminha sobre uma identidade celestial. Você precisa entender, irmãos, que você está na terra, mas que a terra não é a sua origem. Esse não é o nosso destino. A nossa origem é o céu. Quer tocar? Amém? Então, muito me admira, e nós precisamos entender de verdade quem nós somos, igreja. Irmãos, meus irmãos, vou falar como Paulo: meus irmãos, rogo-vos, pois, irmãos. Enquanto nós não entendermos a nossa verdadeira identidade, nós continuaremos como crente de igreja. Eu amo a igreja de Jesus, mas eu preciso entender que mais do que amar a igreja de Jesus, eu tenho que ser a igreja de Jesus, que manifesta Cristo ao mundo. Porque, irmãos, é inadmissível uma nação que tem mais de 50% de cristãos, incluindo evangélicos e católicos, e vive uma crise de corrupção, como o Brasil. Jesus pega 12 homens e ele transforma toda a geografia daquela época. Imagina se Jesus encontra homens posicionados na igreja. Jesus mudava a história desse bairro, Jesus mudava a história dessa cidade, irmãos. Existe um clamor, Romanos 8:19 diz assim: a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação. Queridos, está na hora dos filhos, dos maduros, dos ruins de Deus se manifestar. Se nós temos a identidade eterna, se nós carregamos a eternidade do nosso Pai, nós precisamos entender, nós somos transformadores, agentes transformadores de realidade. Nós não estamos aqui apenas para culto de domingo. Não, nós estamos aqui. Esse lugar tem que ser um quartel. Mas Ele está nos chamando para ir. Você é filho de Deus. Mas talvez você seja um tecno. Talvez você ainda esteja enquadrado em Hebreus capítulo 5. O apóstolo Paulo fala assim: de novo, vocês têm necessidade que eu vos ensine as coisas básicas. Paulo fala assim: vocês já deveriam ter as suas faculdades. Faculdade não é para menino, irmão. Para menino é pré. Faculdade é para gente madura. Ele diz assim: vocês já deveriam ter as suas faculdades exercitadas. Mas sabe qual é o nosso problema? Agora, dia 21 de abril, faz 30 anos que Jesus me salvou.
Agora, dia 23 de março, fez 22 anos que eu fui ordenado a pastor. Eu estou esse tempo todo na igreja, eu amo a igreja, mas eu vejo muito técnicos dentro da igreja. Pessoas que estão sentadas no banco a vida toda esperando a bênção. Quando você deveria entender que você é aquele que manifesta a glória de Deus. Não existe diferença num título que eu tenho da sua vida. Todos nós em Cristo somos e carregamos a glória de Deus, irmão. Então nós vamos transformar os ambientes onde nós estamos quando nós entendermos a nossa identidade. Porque a sua identidade, ela está embutida dentro de muito poder. Quando você entende, nós fizemos uma conferência no Sertão, mês passado. Pessoas foram curadas de câncer. Pessoas que estavam em crise, é um lugar que tem muita depressão, pessoas foram totalmente curadas de depressão. Porque nós somos bons, não, porque nós estamos entendendo que nós somos filhos maduros. E que nós vamos ver um culto maravilhoso como esse, irmão. Uma adoração maravilhosa do que essa. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus, ele nunca teve problema com o pecador. Jesus sempre teve problema com o religioso. Talvez você está esse tempo todo, deixa eu desligar esse celular que está fazendo zoado. Talvez você teve esse tempo todo dentro da igreja como religioso. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Coloca aqui Lucas capítulo 15. Jesus está falando para religioso em Lucas 15. Vai, consegui aqui. Lucas 15. Tu conhece esse texto, irmão. Tu nem precisa abrir esse texto. A parábola do pai e dos filhos. Coloca aqui, irmão, que fica melhor para a gente ler junto. E chegava-se a ele, 15, o do filho pródigo, onde é que está? Começa no versículo 15, eu acho. Vai. 11. Obrigado. 15 e 11. E certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? Aqui tem 2 tipos de filho. Na igreja de Jesus, em geral, tem 2 tipos de filho. O maduro e o do mimimi. Mas só o maduro vai manifestar o reino de Deus. O do mimimi, quando a gente aperta ele muda de igreja. O problema nunca vai estar na igreja, irmão. Está no seu nível de maturidade. Verso 12. Vamos lá, me ajuda. E disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. Verso 3 ou 13. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua. E E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer da necessidade. Segura aí, vamos lá, que senão a gente perde tempo. Eu vou explicando, você conhece o texto e a gente vamos passear um pouquinho nesse texto. Porque eu quero te falar sobre 7 características de um filho maduro e 7 características da paternidade de Deus. Deus é um bom pai. É isso que Deus é. O religioso conhece Deus, o filho conhece o pai. O problema é Jesus está falando aqui para os religiosos. E quando você estuda um pouquinho a teologia desse texto, você vê que Jesus está falando sobre 2 tipos de pessoas. Então Jesus, ele é aquele que nos leva ao Pai. Então ele está falando assim, olha, um certo homem ele tinha 2 filhos, e um desses filhos, o mais novo, chegou um dia e disse: Pai, eu quero a parte que me cabe na herança, e o pai deu. Amém? Você sabe que o pai deu. E esse filho pegou e foi embora e gastou tudo que tinha, e tudo acabou, e sobre aquela terra que ele foi morar, começou a ter seca. E ele começou a ter saudade da casa do pai. E um certo dia ele fala assim: eu vou voltar para a casa do meu pai. Só que você precisa ver como esse homem, como esse jovem está voltando para casa. Ele está voltando para casa com a mentalidade de escravo. Ele diz assim: na casa do meu pai os escravos comem. E ele volta para casa com a mentalidade de escravo.
Primeira característica da paternidade de Deus. Deixa eu te falar das 7 características da paternidade de Deus. Primeira característica da paternidade de Deus. Ele é um pai que respeita as nossas decisões. Diga, ele é um pai que respeita as minhas decisões. Amém, querido? A gente pode usar até isso como livre-arbítrio. Apesar de que aquele que nasceu de novo não tem livre-arbítrio. Aleluia. Então ele é um pai que respeita as suas escolhas. Talvez a gente cresceu num ambiente onde a gente cresceu dizendo assim, ó, não faz isso que Deus vai te castigar. Talvez essa geração nem tanto, mas a geração mais antiga cresceu em um ambiente onde se você fizer isso, Deus vai te castigar. E você cresceu a vida toda olhando para Deus como um velho que está sentado no banco em um banco lá no céu, com um pau na mão, esperando você errar para te castigar. Esse não é o pai. Ele respeita as suas escolhas. Deus não vai te castigar, Deus não castiga ninguém. Como assim, pastor? Tudo que você está vivendo é resultado das suas escolhas. De Deus não se zomba. Tudo que eu me plantar, Ele colherá. Então, tudo que nós vivemos é resultado das nossas escolhas. Então, esse pai, esse Deus que é pai, Ele respeita as suas escolhas. Ele não fez de você um boneco. Ele é todo poderoso, amém, irmãos? Se Deus quiser acabar com isso aqui agora, Ele acaba. Só que Deus respeita as suas escolhas. De vez em quando você olha para algumas situações e você diz assim, por que Deus permite isso? Porque Ele respeita as suas escolhas. Porque ainda não chegou o dia. Mas haverá um dia em que nós iremos ter que prestar conta de todas as nossas escolhas. Então, esse pai que respeita as nossas escolhas, assim como esse pai revela o Deus Pai. Ele não tinha direito de dar herança àquele menino, porque ele ainda estava vivo. Então, ele deixa aquele filho ir embora. Ele deixa aquele filho embora. Imagina o coração daquele pai. Aquele menino que foi criado naquele ambiente, de repente chega assim, pai, me dá a parte que me cabe, eu quero ir embora. Meu filho viajou, não foi embora, graças a Deus. Meu filho tem 17 anos, está lá no seminário estudando com o pastor Pedro Medina, no Exousia, para voltar para a gente tomar conta do... Está lá também? Ah, então depois eu quero o contato para a gente conversar, para eu passar para ele. Amém, irmãos? Então, assim, eu sinto falta todos os dias. Tem dia que eu vou no quarto do meu filho, me dá vontade de chorar, ainda sabendo que ele está no melhor lugar que ele poderia estar. Então, pai, imagina se a gente sabe onde nosso filho está, ele foi abençoado, foi uma palavra que Deus nos deu. Imagina um pai que chega como se fosse sendo desrespeitado. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus, irmão. Muitas vezes nós tomamos decisões que Deus se sente triste, só que Ele respeita as nossas escolhas. Só que as nossas escolhas terão consequências. A consequência de que esse menino saiu de casa foi que um dia ele chegou a um estado de miséria. Eu estava vindo para aqui agora, né? Quem vem quando eu venho de Simão Filho, eu sempre passo ali. A maioria daquelas pessoas que estão ali, irmãos, elas estão ali porque elas querem. Deus respeita a escolha dela. E um dia Deus falou isso comigo. Eu fiz isso, eu faço isso, mas hoje eu preciso ser guiado pelo Espírito. Diga, guiado pelo Espírito. Eu deixei de dar comida na rua, porque um dia eu estava dando comida na rua. E eu fui dar comida a um cara. Ele olhou para mim, eu falei assim, eu tinha uma casa de recuperação. Eu falei com ele assim, cara, tu não quer sair daqui? Tu não quer mudar de vida? Ele falou assim, para quê? Eu falei para ele assim, não, para um lugar melhor, onde você vai ter comida. Ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, você comeu quantas vezes hoje? Ele falou assim para mim, pastor. Falei, eu acho que eu comi 3, 4 vezes. Pois ele falou, pois é, eu já comi 5. Ele falou, você vai embora. E depois que você for embora, vai passar outra igreja aqui, vai me dar comida de novo, vai me dar roupa de novo. Sabe o que é que a gente está fazendo, irmão? Talvez por algum tempo atrás, nós mandamos as pessoas ir para o inferno de barriga vazia. Hoje nós estamos mandando as pessoas ir para o inferno de barriga cheia.
Porque muitas pessoas daquelas que estão ali, não estão ali porque não tem para onde ir. Eu não estou dizendo para você não dar comida, eu estou dizendo para você ser guiado pelo Espírito até para dar comida. Porque para esse filho voltar para casa, ele teve que cair em si. Enquanto aquelas pessoas não caírem em si, no estado de miséria que elas estão, elas vão continuar ali e nós vamos continuar alimentando elas para ir para o inferno. Nós temos que ter sabedoria até nisso. Eu não estou falando para você que a igreja não tem que fazer trabalho social. Faz, tem que fazer sim. Nós estamos lá no sertão cuidando de gente, mas nós sabemos quem nós estamos cuidando, nós estamos cavando poço para pessoas que verdadeiramente têm necessidade, mas mais do que o pão, porque Jesus falou, não só de pão verá o homem, nós estamos levando para ela o pão da vida, e pessoas que estão ali estão fazendo do pão da vida algo que eles não querem. Então, o pai vai respeitar as suas escolhas. A segunda característica da paternidade de Deus, ele é um pai justo. Deus, ele é um pai justo. E nós somos filhos de Deus, e como filho nós temos que carregar o DNA de Deus. Então, nós temos que ser pessoas que respeitam as escolhas das pessoas. No dia que alguém chegar aqui e dizer assim, pastor, eu estou indo embora, estou indo para... Amém, meu irmão, vai embora. No dia que a pessoa chegar aqui e dizer, pastor, a situação é essa, nós temos que ser justos, porque Deus é justo. E Deus abomina a injustiça, irmão. E esse pai, por ser justo, ele pega e ele dá herança àquele filho, mesmo quando não era a época ainda. Irmãos, o coração paterno de Deus é algo que nos surpreende. Nós nunca vamos entender um Deus que é pai, que poderia dizer, eu não vou te dar nada, você quer ir embora, você vai. Mas um Deus como o nosso, que muitas vezes nós fazemos tantas coisas ruins, ele continua nos abençoando, porque ele é rico em abençoar. Terceira característica, ele é perdoador. Então ele aceita o filho de volta, quando o filho volta. E ele aceita, não é de qualquer jeito, ele está extremamente com saudade desse filho. E esse filho volta para casa depois de ter feito tantas coisas, gastou tudo. E ele perdoa esse filho. Então, querido, Deus já te perdoou. Talvez você que não conseguiu se perdoar ainda. Talvez você que ainda carrega coisas que você ainda não conseguiu se perdoar, talvez porque o seu pai ou autoridades que estavam sobre a sua vida fizeram coisas e você não consegue se perdoar, quando Deus já te perdoou. Então você já foi perdoado em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, Ele nos perdoou. E nós precisamos entender que a palavra arrependimento, ela não é apenas sobre mudar de vida, mas é mudar de consciência. A palavra é techuvá, é mudar de consciência. Eu preciso ter uma consciência que em Cristo eu já fui salvo, em Cristo eu já fui justificado, em Cristo eu já fui perdoado. Amém? Então eu já fui salvo, eu não vou ser salvo no dia que Jesus voltar. No dia que Jesus voltar eu vou ser coroado. A Bíblia diz que nós vamos receber um corpo de glória. Então salvação não é um fim, salvação é um começo. Quando você foi salvo, você se torna participante dessa herança. Paulo diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Então a sua herança celestial não vai acontecer quando Jesus voltar, ela já é direito seu, irmãos. Nós cantamos isso por muito tempo, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, sim ou não? Então você é herdeiro, e você não é herdeiro apenas de uma herança física, terrena, você é herdeiro da herança espiritual do reino dos céus. Então você tem autoridade sobre demônios, você tem autoridade sobre cidades, você tem autoridade sobre serpente e escorpião, você tem herança de filho. Herança de filho, como aquela canção que a gente cantava, me dá poder de filho. Nós estamos pedindo aquilo que Ele já nos deu, porque todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quando você recebe Jesus, você já tem. Então para de cantar isso, me dá o que você já tem. Deus não vai te dar o que você já tem, irmãos.
É por isso que eu digo muitas vezes, nós precisamos ressignificar o que nós estamos cantando dentro das nossas igrejas. É por isso que nós, como igreja, comunidade Abapai, nós temos um cuidado de analisar o que é que nós estamos cantando. Ah, nós estamos cantando essa música porque é bonita, está na moda. Não, nós estamos cantando essa música porque ela é bíblica, ela tem respaldo e ela nos eleva a um nível de viver aquilo que já é nosso. Porque Deus talvez está olhando e diz assim, mas eu já fiz isso. Deixa eu te mostrar, Gálatas capítulo 4. Olha aqui, isso aqui. Nem está no meu esboço, mas vamos para lá. Gálatas 4. Bota aí, irmão. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, quem? O herdeiro é em nada difere do escravo. Eu gosto da palavra que tem escravo, servo. Ainda que seja senhor de tudo, você já é senhor de tudo. Mas enquanto você é um técnico, você é menino, você não é diferente do escravo em nada. É mudar a mente, isso é paternidade. Ai, quando Jesus voltar, não. Você não vai morar no céu quando Jesus voltar, você já está lá pela fé. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso já é uma realidade, querido. O céu não é o lugar para onde eu vou, é onde eu já estou em Cristo, é lá. É isso. Nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Esse é seu homem espiritual e esse é quem você é. Porque quando esse corpo se desfizer, breve. Mas eu não preciso morrer para viver aquilo que já é meu. Eu preciso amadurecer. Porque enquanto herdeiro é menino. Então tem muito crente que é herdeiro, mas ainda é menino. E não se dá herança para menino, irmão. Pastor, de outubro para cá, Deus mudou minha vida. Quando eu encontrei meu Melquisedeque, quando eu comecei a caminhar com meu pastor, ele disse assim, cara, que há 10 anos nós estamos orando e conversando por uma paternidade. Ele falou assim, Deus vai fazer, a frase que ele usou, um filho faz em 1 ano aquilo que um órfão leva 10 anos para fazer. Eu estou vivendo 4 anos de sobrenatural na minha vida. Que Deus arranque o espírito de orfandade desse lugar nessa noite. E que Deus traga de fato nesses dias que vocês estão falando sobre paternidade, o espírito de paternidade. Porque você não recebesse o espírito de adoção, de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebesse o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Que Deus quebre todo espírito de escravidão nesse lugar, nessa noite, porque nós somos herdeiros, somos filhos. Vamos andar como filhos, irmãos. E nós estamos apenas no começo. Nós estamos vivendo grande transformação e é apenas o começo. Chega de orfandade, irmãos. Porque todo órfão é escravo. Sabe como o órfão vive? O órfão vive achando que não vai ter amanhã. Eu falo isso porque em São Paulo nós tínhamos um orfanato. E nunca faltava comida, mas toda semana tinha comida guardada dentro do armário podre e fedendo, porque essa é a mentalidade do órfão. E se amanhã não tiver, amanhã não tem, para quem não entendeu, o Pai nosso, o pão nosso de cada dia. O Pai tem pão para o filho todos os dias. Eu fui moço e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo passar fome, nem a sua descendência mendigar pão. Quem mendiga pão é órfão. Filho vive em abundância e prosperidade, irmão. Mas nós vamos precisar de quê? Nós vamos precisar de uma metanoia nesses dias. Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso começa quando a minha mente muda. Enquanto eu tenho uma mente de órfão, de menina, eu não consigo acessar a minha herança. Existe uma herança disponível, que não é sobre oração na mão da cabeça, é sobre entender o evangelho. Eu recebo mão na cabeça, eu vou em lugares, eu estou indo para uma conferência agora em Balneário, irmãos. Deus está me colocando em lugar de homens grandes, mas e eu vou lá, tem um cara lá que eu sou, só para você entender, eu sou apaixonado por esse cara.
Eu que chegar lá e vou dizer, ora por mim. Mas eu já sei quem sou. E quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. É tipo aquilo que Renato Russo cantou, quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. A gente vive tentando provar as coisas. Essa é a mentalidade órfã. Eu vou fazer isso para provar para eles que eu venci na vida. Vou comprar esse carro. Não, você não precisa provar nada para ninguém. Desfrute da sua herança. Saia desse ambiente, irmãos. De escravo. De menino. Tem uma missionária amiga minha que ela usou uma frase que eu disse, rapaz, que negócio é esse? Ela falou assim, tem gente na igreja que a gente espera tanto ele amadurecer que quando a gente procura ele está peco. Eu ouvi essa frase dela, eu fui pensar sobre isso e eu fui olhar. Você sabia que a fruta que peca, ela nunca amadurece? E Paulo vem dizendo assim, na verdade vocês já deveriam ser mestres, mas vocês são meninos, tem necessidade de novo que eu vos dê leite. Leite é para menino, irmão. Leite é para menino. Deus está querendo te colocar em lugares que você nem imagina. Eu estive em Balneário ano passado, eu conheci o pastor Pedro Medina pessoalmente. Ele olhou para mim e falou assim, cara, eu vou te honrar. Meu filho está lá, está pagando sabe quanto? Nada. Porque eu estou acessando minha herança. Ele falou, Renato, vem morar comigo. Eu digo, não. Eu saí de Goiânia há 10 anos para ir para o sertão. Chegou a hora de ir para o sertão. Ele falou, então vai para o sertão que eu vou precisar de você no sertão. Que nós vamos desenvolver um projeto para o sertão do Brasil. Porque o avivamento que vai acontecer nos últimos dias, ele vai sair do Nordeste e eu não quero estar fora disso. Eu poderia ir para Balneário Camboriú, uma cidade maravilhosa. Estive lá já ano passado 4 vezes. Sentei em mesa de príncipes. Mas isso não muda quem eu sou. Porque eu sei quem eu sou. Eu tenho um pai que é generoso. A próxima característica do coração paterno de Deus é que ele é generoso. Sabe o que é uma pessoa generosa? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Ele deu. Ele deu. Ele não se cansa de dar e ele não deu qualquer coisa, ele deu seu filho. Então você precisa entender que você nasceu de novo e você é filho de Deus, você tem que ser generoso. E um homem generoso, ele não só dá um prato de comida para uma pessoa, ele transforma a realidade de pessoas. Porque não é só tirar a pessoa do lixo, é tirar o lixo que está dentro dela. É mostrar para ela que ela vai viver o resto da vida dependendo de uma cesta básica. Não. Porque o que nós estamos desenvolvendo no Nordeste não é um Bolsa Família que faz de você um escravo. É mudando a mente de pessoas que estão produzindo, de pessoas que saíram do nada. Eu levo lá, você lá e te mostro, e hoje são empresários. Porque nós estamos mudando a mente. Porque se a mente não mudar, nós vamos continuar dando cesta básica o resto da vida. E Deus quer nos tirar das migalhas e quer nos levar para a vida de prosperidade. Vida de prosperidade. Nós somos filhos, nós somos herdeiros. Nós vamos viver aqui na terra como filho de Deus. Esses crentes. Irmãos, a mente de miséria, a mente do órfão é desgraçada. A mente do órfão é destruída. Eu tenho um irmão biológico, que ele é órfão. Eu estou orando por ele. Jesus vai salvar ele. Ele vai ser um grande homem de Deus.
Sabe o que é que ele fala comigo quando ele me vê saindo de casa? Ele falou, por isso que eu não vou ser crente. Você só quer andar. Olha como vocês vão para a igreja. Olha como vocês vão tudo arrumado. Jesus não era assim. Eu digo, não, o seu Jesus não era assim, porque o meu era. Ele é chique demais. Hoje eu ganhei um perfume importado de R$3.000. Porque eu gosto de perfume. E o seu pai é generoso e ele tem prazer em suprir as suas necessidades. Ele se importa com as suas besteiras, ele se importa com as coisinhas. Com coisas que talvez, mas para que um perfume de R$3? Continue usando de 100, eu vou usar de R$3.000. Porque eu gosto de ser cheiroso, irmão. Porque o meu pai é bom. O meu pai é generoso. O meu pai respeita as minhas decisões. O meu pai é abençoador. O meu pai é abundante. É abundante. E hoje eu ainda vim de Uber, mas daqui um dia eu vou chegar aqui no meu carro. Porque já está vindo. Porque o meu pai começou a mudar a minha história quando ele começou a mudar a minha mente. Ele muda destinos, irmãos. Ele não quer você numa vida de miséria, duvidando, recebendo cesta básica de governo, não. Isso não muda a história de pessoas. Nós somos filhos de Deus. E Deus, ele é tão abundante que ele pegou aquilo que a gente fica brigando aqui, que é ouro, e botou para ser o chão que a gente vai pisar. Tu está achando o quê, irmão? Ele é abundante. Porque ele é pai, ele é generoso. Quinto, ele é restaurador. É difícil falar de paternidade. Eu estou estudando isso desde 1998, então eu teria 50 coisas para falar para vocês aqui, irmão. 50. Sobre o coração paterno de Deus, porque eu encontrei o coração paterno. Na verdade, o coração paterno de Deus me encontrou, jogado na rua, banguela, nem dente eu tinha, irmão. Destruído, usando droga, cocaína. Me tirou de lá. Me fez um pai de família, tenho 3 filhos. Minha filha vai casar agora, em agosto. Sabe que minha filha vai casar agora? O lugar que a gente alugou para minha filha casar, R$15.000 eu tinha, não, eu só orei, disse, Jesus, cheguei lá, estava lá em São Paulo, disse, eu preciso, ela quer casar lá, Jesus, o que é que o Senhor vai fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que você tem? Eu digo, não, eu tenho uma casa para vender, tem 10 anos que essa casa não vende. Aí ele falou, me dê essa casa que eu vendo. Faça uma oferta. Meu pastor falou assim, Renato, eu falei com o meu pastor, ele falou assim, faça uma oferta intencional. Com 3 dias a casa vendeu. 3 dias. Ele falou, Renato, faça oferta intencional. Eu digo, oferta intencional, abri meu celular, eu tinha 3.000. Eu peguei 1.500, mandei para o meu pastor. Toma aí, pastor, 1.500, oferta intencional. 3 dias Deus vendeu a casa, Deus vendeu os boi, a casa foi vendida, aluguei o espaço, minha filha vai casar num lugar bonito, porque é minha filha, e o pai tem prazer em ver seus filhos felizes, irmão. É minha filha, é minha princesa, é a minha primeira menina. É o meu amor. Você vai dar festa para o povo ir? Eu vou dar festa sim. Porque o pai faz festa. Porque quando o filho voltou para casa, o pai disse, mata o cordeiro e faz uma festa. Porque eu gosto de festa. E se Deus faz festa, eu faço festa, irmão. Se meu pai faz festa, eu não vou fazer festa. Fale quem quiser falar, eu vou fazer festa e eu vou dançar. Casei um discípulo meu, quinta-feira, fiz festa, dancei, celebrei, e a glória de Deus veio. Sabe onde ele está? Está num hotel lá em Itacaré, um hotel que só entra rico. Você vai para lá, meu filho, sabe porque você é filho, e filho tem herança. Chega de viver com a mente de miséria. Deus precisa quebrar isso nas nossas vidas. Em nome de Jesus, nós somos filhos e somos herdeiros. E temos um pai que é generoso. Ele é generoso, irmão. Ele é restaurador. Ele restaura a nossa dor. Ele restaurou a minha dor. Ele restaurou a minha dor do abuso. Eu vivi com 24 anos com essa dor dentro de mim. Ele restaura a dor. Isaías diz assim, ele levou sobre si as nossas dores. Ele é um pai que restaura a nossa dor. Não haverá mais morte. Não haverá mais noite ali. Não.
verá nenhum temor. Verei o luz de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de jaspe, é sua luz. É lá que a gente vai morar, irmão. Chega de imundície, chega de sujeira, chega de pobreza, chega de miséria. Nós somos filhos, somos herdeiros. E o nosso Pai é bom. Ele é restaurador, Ele vai restaurar. Restaurarei os anos que foram destruídos de geração em geração. Restaurarei. Ele é um Pai restaurador. Olha, irmãos, tem uns textos na Bíblia que a gente tem que ler direto. Mas não é só ler, não, é profetizar. Isaías 61 é um desses textos. Todos quanto te virem te conhecerão como família bendita do Senhor. Era ali que morava Renato, numa casa pobre. Não, agora olha lá o que Deus está fazendo. Família bendita do Senhor. Era ali que morava José, que não tinha nada. Família bendita do Senhor. Família bendita do Senhor. Para cada dia de vergonha eu te darei dupla honra. Esse é seu Pai, irmão. Esse é nosso Pai. Aleluia. Entrega tudo a Ele. Confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Eu não faço nada, é Ele quem faz, irmão. Eu sou apenas o portador da herança. E talvez esse pai está esperando algumas pessoas nessa noite voltar para casa. Não para a igreja. A gente faz apelo para o pecador, mas talvez tem crente que está pensando em voltar para a casa do Pai. Para o lugar da abundância. Para o lugar onde vai ter festa. Quem você é? O filho que entende que mesmo errando você tem um pai? Ou você é o filho que está dentro da casa do pai, mas está perdido? Quem é o filho que está dentro da casa do pai, mas está perdido? O que é que está acontecendo aí? É o cara que não sabe o que é que o pai está fazendo na casa. O pai está dando uma festa e ele está lá do lado de fora. O que está acontecendo aí? Teu irmão voltou. Meu irmão voltou. E teu pai deu a ele sapatos novos. E teu pai deu a ele roupa nova. E teu pai deu a ele autoridade. Roupa nova. Sapato novo. Autoridade. Aí o que é que ele faz? Ele não participa do que o pai está fazendo, fica do lado de fora. Só que ele é pai. Ele é pai. E ele não é qualquer pai. Ele é o Abba, Pai. Aí ele vai lá naquele que está lá doente, não está participando da festa, ele fala: meu filho, o que foi? Ele falou: eu não estou acreditando que o senhor está fazendo isso, pai. Esse cara gastou tudo. Esse cara gastou tudo que o senhor deu a ele, pai. Olha o que ele fala, irmão. Eu estou aqui há tanto tempo, trabalhando na tua lavoura, cuidando do gado, cuidando da fazenda. E o Senhor nunca me deu um cabrito. Tem gente que está dentro da igreja há muitos anos, mas não conhece o Pai que tem. Ah, mas eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso. Mente de escravo. Não é pelo que você faz, é por quem Ele é. Enquanto você não entender quem Ele é, você vai continuar fazendo.
Ah, mas eu sou dizimista e ofertante. E não... É porque você está fazendo por fazer, querido. Não é porque você faz. É porque você sabe para quem você está fazendo. Sabe quando Jesus me curou? Há muitos anos atrás. Sabe por que eu estou indo onde eu estou indo? Porque Jesus começou uma cura desde 1998. Eu estava dentro do seminário e eu levei uma disciplina. E a minha disciplina era lavar todas as panelas da cozinha. E era muita panela. Era panela que 400 pessoas comiam. E eu passei a tarde e a noite lavando aquelas panelas. Só que eu estava fazendo de qualquer jeito. E o pai foi deixando. Quando faltava mais ou menos 3 panelas, ele veio. Ele falou comigo assim: meu filho, olhe para essas panelas. Eu olhei para aquelas panelas. E ele falou assim: ó, o brilho dessas panelas vai ser o brilho do teu ministério. Eu comecei a chorar e pedir perdão a ele. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a lavar, tirei todas aquelas panelas e comecei a lavar elas. Lavar. E deu meia-noite, eu estava lavando aquelas panelas. E sabe o que ele disse para mim, lavando aquelas panelas? Tudo que vier na sua mão para fazer, faça como se fosse para o Senhor, não querendo agradar a homens. No dia que tu varrer isso aqui para o Senhor, no dia que tu lavar essas cadeiras para o Senhor, querido, Deus vai aumentar o nível da tua autoridade e do teu chamado. Nunca mais eu fiz nada por fazer. Se eu estou lavando minha casa, se eu estou varrendo minha casa, se eu estou fazendo comida, eu cozinho na minha casa, porque minha casa vai muita gente. Hoje mesmo na minha casa tinha 12 pessoas para comer. Eu fiz uma boa moqueca e disse assim: eu vou servir o Senhor. Como? Servindo meus irmãos. Porque sabe por quê? Para a gente terminar, tinha muitas coisas para falar a vocês, mas eu vou ficar, e é esse versículo que o pastor leu. Quem vê a mim, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus falou assim: há tanto tempo estou convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o modelo perfeito da revelação do Deus que é Pai. Jesus é o nosso modelo. Jesus sempre será o meu modelo. Nós sempre vamos ver o Pai através de Jesus. Esse Pai, ele é reconciliador. Ele pega esse filho que está do lado de fora e ele diz assim: vem para a festa. Você é filho. Talvez você carregue em seu coração, talvez, alguma raiz de amargura com alguém que talvez fez algo que te machucou. E enquanto você carregar isso, você não vai provar da bondade do Deus que é Pai. Tá, por quê? Agora eu quero ler o versículo 29 desse texto, para a gente ir por fim. Coloca para mim, por favor, meu irmão. 29. De Lucas 15. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho servido e nunca desobedeci às tuas ordens, entretanto, tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. 30. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho, diga novilho, gordo, cevado. Não foi qualquer cordeiro que foi morto. O pai já matou o cordeiro há 2000 anos atrás na cruz. Não foi qualquer um, não foi um cabrito. Não foi um coelho da Páscoa. A festa mais importante que nós como igreja deveríamos celebrar é a Páscoa. Porque a Páscoa fala da nossa redenção.
de um pai que mata um filho, que mata o cordeiro de Deus, que morreu na cruz. Não. Esse é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. No plano perfeito de Deus, o seu filho já estava morto. Na cruz ele veio consumar aquilo que já tinha acontecido, porque Deus sabia que nós iríamos falhar. Porque o teu pai sabe que você vai errar ainda. O meu pai sabe que eu vou errar ainda. Mas ele não me vê com a lente do meu erro, ele me vê com a lente do Cristo. Quando ele olha para mim, ele me vê, com a lente do Cristo, ele me vê debaixo do sangue. E o sangue não me traz mais condenação, porque o sangue me limpa de todo pecado. Porque onde há derramamento de sangue, há remissão de pecado. Então na cruz, o sangue derramado me coloca dentro de uma nova realidade. Na realidade do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então o pai mata o Cordeiro para ele, versículo 31. E ele fala assim, o pai disse, meu filho, você está sempre comigo. E tudo que é meu, é teu. Tudo que é meu, é teu. Aí eu volto para Ludmila, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. A cura é direito nosso. A prosperidade é direito nosso. O milagre é direito nosso. A salvação é a porta de entrada para acessarmos a cura, a salvação, a bênção, o milagre, a filiação, a herança que o Pai já conquistou na cruz do Calvário. Ele é generoso, Ele é perdoador, Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é tardio em irar. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas antes dele voltar, pastor, antes dele voltar, ele vai cumprir Malaquias 4. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu vou trazer um avivamento de paternidade sobre a igreja brasileira, onde pais que não são apenas pais biológicos, que vão começar a adotar, que vão começar a cuidar de verdade de pessoas que precisam, que vão entrar por essas portas com um espírito de orfandade, mas vão encontrar homens e mulheres maduros que vão dizer assim, eu vou te cuidar da sua vida, eu vou ser um pai espiritual para a sua vida, não de um título, mas de uma unção, porque paternidade é uma unção que cura, que liberta, que restaura e que transforma e que dá vida e que abre portas onde não existe. Nós vamos tocar o sertão, porque em 1998 ele disse, você vai tocar o sertão. Eu não estou no sertão ainda, mas a igreja do sertão já manda oferta para mim maior do que a igreja que eu sou pastor aqui manda. Os lugares ermos, eles vão prosperar. Porque o Pai vai nos dar os tesouros escondidos da terra. Vamos ficar de pé e vamos orar. E vamos acessar a nossa herança. Diga, Senhor, eu acesso a minha herança nessa noite. Eu quebro todo espírito de orfandade. Se ainda existe alguma raiz de orfandade nessa noite, eu declaro quebrado nessa noite. Moloque, eu declaro o teu fim sobre esse bairro, sobre essa região. Eu declaro que essa casa é uma casa de paternidade, onde haverá cura, sinais e prodígios, onde órfãos, feridos, machucados pela religião serão curados. Acesse a sua herança, fale com seu pai, fale com ele. Você não precisa de uma performance. Nós não precisamos de uma performance. Quem faz performance é religioso. Quem faz performance é religioso. O religioso, ele vive de performance. Ele acha que para estar diante do Pai ele precisa de uma roupa, ele precisa de mudar a voz dele. Não, mas o filho, ele chega diante do Pai como ele está, mas ele não vai continuar como ele está, porque o seu Pai está lhe dando uma herança nessa noite. Essa noite é uma noite, esses dias de paternidade, eu declaro que serão dias de liberar de uma unção sobre esta casa, onde os tesouros virão sobre esta casa,
casa, os tesouros escondidos da nação. E essa igreja, ela vai prosperar num novo nível de abundância. E eu declaro a palavra que meu pai espiritual me disse: aquilo que vocês não fizeram em 10 anos, vocês vão fazer em 1 ano para a glória do nome de Jesus. Fale com seu pai, adore a ele. De novo me chama de filho. Você não é apenas um evangélico, querido. O Brasil está cheio de evangélicos. Se os evangélicos do Brasil se comportassem como filhos, nós já tínhamos mudado essa nação. O mês passado eu estava numa festa na minha cidade, a festa dos crentes, chamada Yahvé Chamar. Tinha mais ou menos 30 mil crentes naquela praça. Quando acabou aquela festa, aquela praça estava parecendo um montura. Eu disse: Deus, foi mesmo os crentes que estavam aqui? Foi os evangélicos que estavam aqui que deixaram essa praça parecendo um lixo? Não existe sujeira no céu, irmãos. Mas a gente estava dizendo que estava ali adorando a Deus, mas a gente sai e deixa uma praça imunda daquele jeito. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Os lugares onde você chegar, eles têm que ficar melhor, porque você chegou naquele lugar. As casas que nós entrarmos, elas têm que serem tocadas pela glória de Deus. A gente não vai dar só cesta básica, nós vamos transformar mentes. Nós vamos transformar mentalidade. Vamos adorar Ele, vamos adorar Ele. Se eu te pedir para cantar aquela canção, eu elevo os meus olhos. Vamos adorar Ele, que Ele merece a nossa adoração. Erga sua voz, levante sua voz. E vamos virar uma chave nesse lugar, nessa noite. Adoração vira a chave. A primavera você trouxe a mim. Das minhas feridas flores fez nascer. E em meu peito um selo. Eu sou do meu amado. Os seus desejos. Ele tem desejo de realizar seus sonhos. Dos vales posso avistar. Ouça os passos dele nesse lugar, nessa noite. E delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou do meu amado. Seus desejos são por mim, são por mim. E eu elevo os meus olhos dos montes, eu sei. E ele vem saltando. Ele vem saltando sobre os montes. Se você peça para o Senhor, Jesus, deixa eu ver, deixa eu ver. Se você vê o que eu estou vendo aqui, querido, comece, peça a Ele, eu quero ver, Jesus. Há um rio de Deus sobre esse lugar. E esse rio está fazendo coisas gloriosas. Peça a Ele, eu quero ver, Jesus, eu quero ver, eu quero ver. E Ele vem saltando, e Ele vem. Eu vejo a mão de Deus sobre esse lugar nessa noite. Sobre os montes, Sobre os montes, Yeshua. Jesus.
ti, a minha alma. Diga, ó minha alma, cante ao seu amado. o tempo de Cantar chegou, o tempo de cantar chegou. digo, ó minha alma, Cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo, digo, ó minha alma. Você vai cantar, querido. Cante ao Você vai seu cantar o cântico de Maria. Quando o Espírito veio sobre ela, ela fez um cântico. chegou. Quando Deus tirou o povo do deserto, Miriam cantou um cântico. Está chegando o tempo de você cantar, porque o seu deserto está sendo parado nessa noite. Aquilo que era impossível vai nascer nessa noite. Você vai cantar porque você vai entrar no tempo de alegria, porque o seu pai vai fazer festa. Você vai entrar no tempo de festa. Digo a minha alma, vamos lá, digo, diga para sua alma, diga para sua alma. Cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Veja o tempo de cantar chegando sobre a sua vida nessa noite. Minha alma. Davi disse, porque está batida a minha alma, eu ainda louvarei. Chegou o tempo de você cantar. Chegou. O tempo de cantar chegou. Digo, ó, cante ao seu amado. Quem crê nisso? Diga para sua alma. Digo, ó, cante ao seu amado. Tempo de cantar chegou. E eu tempo de cantar chegou. Igreja Batista Vida, o tempo de cantar chegou. Eu declaro que tudo aquilo que estava retido sobre essa casa nessa noite é liberado para a glória do Pai. Tudo que estava retido sobre essa comunidade está sendo liberado nessa noite. Em nome de Jesus. Tudo que estava preso. Eu elevo os meus olhos Para além dos montes, eu sei. Você não vai mais viver como uma galinha olhando para trás, você vai olhar para cima de onde vai ser o socorro. Chega de viver olhando para baixo, achando que não vai dar certo sim. Deus está elevando você nessa noite. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei. de lá vem meu socorro. Ele vem E eu elevo saltando. ele vem saltando sobre os montes. Ele vem. E ele vem saltando sobre os montes. Sobre os montes. E
de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, Cante ao seu amado. o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. Tempo de cantar chegou. Você que crê nisso, e se você quiser oração e quiser vir aqui à frente, eu quero orar por você. Cante ao seu Eu vejo o rio de Deus aqui nessa noite. tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, Cante ao seu amado. o Tempo de cantar chegou. Tempo de cantar Eu chegou. elevo os meus olhos Para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem, ele vem saltando. e ele vem saltando sobre os montes. Desce sobre a sua dor, desce sobre a sua dor, e ele vem saltando. Sobre os montes, diga o nome dele, Senhor, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite que todo espírito de orfandade que aprisionou as nossas mentes, os nossos corações, nesta noite é quebrado nesse lugar. Que toda raiz de escravidão espiritual, emocional, física e financeira seja quebrado nesse lugar, nessa noite. Nós liberamos decretos de vitória sobre essa casa nessa noite. Pai, o Senhor é um Pai generoso e eu declaro que essa casa viverá milagres. Eu declaro que a partir desse seminário de paternidade, o Senhor irá fazer coisas grandes. Eu declaro o Salmo 126 sobre a vida de cada pessoa que veio aqui nessa noite. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria e a nossa língua de júbilo. Salvador irá dizer: grandes coisas o Senhor está fazendo naquela casa, por isso eles estão alegres. O meu filho irá dizer: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e por isso eles estão alegres. Restaura nossa sorte como as torrentes do Negueb. Eu declaro que esses rios, essas torrentes, irão passar sobre essa casa, restaurando saúde emocional, restaurando famílias, restaurando paternidade, restaurando coisas que estavam presas. Quebra todo rilhão, toda barra, toda corrente. Aquele que sai chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com júbilo, com júbilo, trazendo seus fechos, um tempo de glória, de júbilos, de colheita sobrenatural sobre a Igreja Batista Vida aqui. O tempo de colheita sobrenatural. E ele vem. E ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes.
A glória de Deus está nesse lugar. Nós iremos colher a 30, 60 e a 100 por um. Ele vem saltando. As nossas vidas não podem continuar sendo uma vida de mediocridade. Nós estamos sentados com nosso Pai das regiões celestiais. E ele vem saltando. Profetizo que esses serão os melhores anos da vida de vocês. Os melhores anos da vida de vocês começou. Começou a melhor estação da sua vida. O inverno passou, a primavera passou, o tempo da colheita, a 30, a 60 e a 100 por um, porque você tem um bom Pai, e esse Pai que é bom está nessa noite estabelecendo um novo céu sobre a vida de você. Yeshua. Mais uma vez. Yes!